para mim e para você. Como nós podemos cuidar do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Como eu não perder essa presença, como esse homem perdeu. E nessa noite eu quero falar de Saul. Saul. Xê, por que tu trouxe Saul? Por que tu trouxe essa passagem? Porque nós falamos muito que nós queremos o Senhor, que nós queremos o Espírito Santo, que nós queremos um avivamento, que nós queremos o Senhor, nós queremos, eis aqui. Mas e como nós estamos tratando o Senhor? Ontem nós estávamos falando sobre nós cuidarmos das coisas de Deus, né, pastor? No nosso Levar e no final a gente acaba falando, porque as pessoas, elas cuidam muito bem da sua casa, elas cuidam muito bem do seu trabalho, elas cuidam muito bem dos seus compromissos, mas e de Deus? Nós precisamos cuidar dessa presença que está dentro de nós. Nós temos que ter um cuidado com essa presença. E o que nós temos feito? Nós cuidamos de tantas coisas, e de Deus, e da presença, e do Espírito Santo, porque Ele precisa ser cuidado. O Espírito Santo diz que é nosso amigo, Ele é nosso consolador, e Ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis, mas Ele quer que nós falamos todos os dias com Ele. Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, todos os dias. Mas eu quero primeiro trazer um alerta para nós de como nós cuidarmos e não perdermos essa presença. Quero falar de Saul. Quem quiser já abrir o que está em 1 Samuel. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor fala aos nossos corações de todas as maneiras. De todas as maneiras. Pode deixar aberto, meus irmãos, em 1 Samuel 16, versículo 14. Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei do reino de Israel, ungido pelo profeta Samuel. Ele unificou as tribos hebraicas e defendeu o povo contra inimigos, contra os filisteus. No entanto, seu reinado é marcado por um trágico declínio espiritual, marcado por desobediência a Deus e inveja do jovem Davi. Foi o primeiro rei, Saul. Depois, o que aconteceu com ele, depois veio Davi, como todos sabem da história. Só que eu chamei a atenção sobre Saul, porque Saul ele não era diferente de Davi. Ele não era diferente. Saul foi escolhido, Saul foi amado, Saul teve um reinado em suas mãos, mas ele acabou perdendo esse reinado e acabou perdendo a presença do Senhor. A história principal de Saul está registrada no livro de 1 Samuel. O escolhido do povo, fisicamente impressionante, alto e de boa aparência, esse era Saul. Ele pertencia à tribo de Benjamim. Ele foi ungido rei por Samuel, porque o povo exigia um líder terreno para ser como as outras nações. Ele começou como um líder militar, bem sucedido, mas sua obediência inicial logo deu lugar à impaciência e independência. Aleluia. Por agir de forma precipitada, ao invés de esperar por Samuel e por falhar em cumprir ordens divinas restritas na guerra contra os amalequitas, Saul foi rejeitado por Deus como rei. Após o abandono do Espírito de Deus, Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno e desenvolveu um ciúme doentio de Davi, a quem ele tentou assassinar diversas vezes. E nós vamos ver em 1 Samuel 16, aleluia, 1 Samuel 16, 14, que vai dizer assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Meus irmãos, aqui está um cuidado muito grande que nós temos que ter como cristão. Quando a gente tem um poder nas nossas mãos, ou algo que o Senhor nos dá, às vezes um chamado, às vezes até um ministério, e a gente acaba percebendo que a gente acaba pegando esse chamado e muitas vezes esquecendo da onde você saiu, esquecendo da onde o Senhor te tirou. E Saul, ele era um homem
E ele começou a fazer o que, meus irmãos? A sua vontade. E não a vontade de Deus. A desobedecer. Por que está falando isso, minha irmã? Porque Saul ele começou a fingir que estava tudo bem. Davi tinha uma grande diferença. Davi, ele se arrependia do que ele fazia. Porque Davi cometeu coisas terríveis e até pior do que Saul. Porém, ele tinha um coração ensinável, um coração voltado a Deus e que se arrependia. E Saul, pelo que eu vejo e a gente lê, ele fazia de conta que estava tudo bem. E ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. E o que me chamou mais a atenção nessa parte de Saul é que ele começou a fazer a sua vontade. Aqui diz que ele começou a fazer a sua vontade. Irmãos, o perigo maior que tem é quando a gente começa a desobedecer ao Senhor e começar a fazer as nossas vontades. Não é demônio muitas vezes, é fazer a nossa vontade. É onde nos tira do propósito do Senhor, onde nos tira da vontade de Deus. E Saul era esse homem. E Saul foi escolhido. Saul foi amado. E o amor de Deus, meus irmãos, não mudou por Saul, nem um pouco não mudou. Mas com as atitudes dele, o Senhor disse que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E ali os espíritos começaram a atormentar ele. Mas nos dias de hoje, sabe o que a gente vê? Está tudo bem. A gente finge que está tudo bem. E lá no fundo você entende que não. E lá no fundo você percebe que não está. Mas você vai deixando. E Saul foi deixando. E Saul foi fazendo as suas vontades, foi desobedecendo a Deus, ao profeta Samuel. E muitos foram lá e falaram: olha, Saul, tu está errado, Saul. E ele começou a não ouvir mais ninguém. E o Espírito de Deus aos poucos foi se afastando. Aos poucos o Espírito de Deus foi se afastando de Saul. Esse é o perigo nos dias de hoje, meu irmão. Nós achamos que está tudo bem. Nós fingimos que está tudo bem. Aí eu vou na igreja. Mas eu vou lá, eu canto louvores. Mas eu estou lendo a Bíblia. Mas acabamos fazendo a nossa vontade e deixando a vontade do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, aos poucos, vai se afastando. Quando a gente perceber, meus irmãos, às vezes é tarde demais. Porque para voltar é difícil. Para voltar não é fácil. Só que, meus irmãos, a grande diferença, eu volto a dizer, de Davi e de Saul foi o orgulho. O orgulho hoje, o orgulho de muitos a fazer a nossa vontade é o que está afastando o Espírito Santo de nós. E nessa noite o Espírito Santo está aqui nos alertando, dizendo: ei, eu quero relacionamento. Eu não quero sacrifício. Eu quero relacionamento. Saul entendia, Saul sabia, conhecia tudo isso. Mas deixou com que as vontades do mundo, com que as vontades dele tomassem conta da presença do Espírito Santo, do lugar do Espírito Santo. E o que aconteceu foi uma queda terrível. Saul, por fim, o fim trágico de Saul, desesperado e sem direção divina, antes de uma batalha com os filisteus no Monte Gibeá, Saul cometeu suicídio jogando-se sobre a própria espada. Seu filho Jonatas também morreu nesse combate. Olha as consequências, meus irmãos, de nós acharmos que está tudo bem, de nós acharmos que está tudo certo. Eu fui escolhido, eu fui chamado por Deus, eu sou rei. Era o que Saul pensava. Aí a soberba começou a tomar conta dele. Sabe? Irmãos, e muitas vezes nós não percebemos que a gente está assim. Muitas vezes não percebemos. E é o Espírito Santo que nos constrange. E com certeza Saul foi falado, foi dito para Saul, foi alertado. Mas ele não escutou. Porque a soberba, porque não, eu sou rei. Ser rei naquela época, meu Deus, eu tenho os meus súditos, eu sou rei. E hoje a gente não, eu tenho chamado. Não vai acontecer nada comigo, eu tenho chamado, eu fui chamado por Deus. E a gente escuta aqui promessa, quem tem promessa não morre. Não funciona assim, meus irmãos.
Aleluia. Orgulho e falta de arrependimento. A desobediência. Fazendo a sua própria vontade. Sabe, irmãos, nós vivemos em dias em que a correria, o tempo, e a gente diz que não tem tempo, mas a gente não tem tempo para o dono do tempo. É incrível dizer que a gente não tem tempo para o dono do tempo. O Espírito Santo está todas as manhãs ali esperando você abrir os olhos e falar: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor, bom dia, meu Rei. Primeira coisa que nós fizemos, nós falamos isso direto, né? Quem é que manda mensagem? Estou falando porque eu faço isso. Você está falando por quê, mãe? Porque eu faço isso. Mas em nome de Jesus, eu estou me policiando, o Senhor está me alertando. E essa palavra é para nós, para mim, para Michelle, eu faço glória a Deus. O tempo está acabando, mas nós ainda temos tempo com o Senhor. Nós ainda temos tempo com o Espírito Santo. Você ainda tem tempo, meu irmão. O tempo está aí. Ai, Jesus está voltando, mas nós ainda estamos aqui. Saul não se arrependeu, ele tinha tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Preferiu tirar sua própria vida ao invés de se arrepender. O Espírito Santo estava lá, talvez todos os dias esperando por ele, e ele não deu importância. Ou não é? Vamos trazer para os dias de hoje, pegava o celular, chamava os seus súditos, mas menos a presença do Senhor ele queria. Menos a presença de Deus. Aleluia. E o que nós estamos fazendo com a presença do Senhor? O que eu e você estamos fazendo, meus irmãos? Lá em Provérbios 14, 12, aleluia, vai dizer assim: há um caminho ao homem, parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Para Saul estava tudo bem. O caminho que o Senhor estava seguindo estava tudo bem. Para Saul estava tudo certo o caminho que ele estava seguindo. Por quê? Porque nada acontecia. Eu sou rei. Nada acontecia, mas Provérbios aqui diz que o caminho, há um caminho que a um homem parece direito. Não, mas para mim está bom, está confortável. Para mim está bom, mas está confortável. Mas muitas vezes quando nós vamos perceber, nós já estamos mortos, espiritualmente mortos. Muitas vezes não é fisicamente mortos, mas é espiritualmente mortos. E eu trouxe Saul para nos alertar, porque aqui diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. Olha que triste, meus irmãos, o Espírito do Senhor, essa presença que nós sentimos aqui nessa noite, se retirar de nós. Se nós, com o Senhor, já passamos aflições, já temos momentos difíceis, você imagina o Espírito de Deus se retirar? Diz que os espíritos malignos atormentavam ele dia e noite, ao ponto de ele chamar Davi, que ainda não era rei, mas já tinha sido ungido, a tocar harpa para ele. Davi foi usado para tocar hinos, louvores, para acalmar. Olha a presença que já estava em Davi, que era diferente de Saul. Cometeu erros, cometeu depois, mas se arrependeu, foi ao pó. O alerta nessa noite é para cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu. Ei, hoje o Senhor habita dentro de mim e de você. Hoje o Espírito Santo habita em mim e você. Olha que coisa gloriosa você carregar a presença do Senhor. Saul já não carregava mais. Quem passava por Saul dizia: olha aquele homem. O que não falavam de Saul? Porque não havia mais a presença de nós, de Deus, do Espírito Santo dentro. Você imagina você passar, olha lá vai o homem de Deus. Mas você sem a presença do Senhor, o que nós somos? Nada. Se a presença do Senhor sair de mim, o que sobra? A Michelle do passado, rancorosa, briguenta, que é o Espírito Santo que me moldou, que está me moldando, que todos os dias me molda. Mas essa presença saiu de Saul, por quê? Porque ele desobedeceu. Ele começou a fazer as suas vontades. Aí nós começamos todos os dias a fazer a nossa vontade. Começa a fazer a sua vontade, mas aí você vai perceber que está errado. O Espírito Santo vai te constranger, vai dizer: olha, está errado, filho. Tu está errado. Ah, mas está tudo bem, está confortável aqui. E é o que o inimigo quer. Que você fique confortável.
dia que você estiver confortável, meu irmão, está algo errado. Eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida medíocre, uma vida só de sofrimento, não é isso. Mas o dia que você se sentir confortável, a coisa aí. Porque o desconforto é bom para que a gente se alerte dos pecados ao qual nós cometemos erros todos os dias. Todos os dias nós temos que estar inconformados com esse mundo, inconformados com a nossa atitude. Não, eu não estou bem. Não, eu não estou, não é suficiente, não é assim. Eu quero ser um cristão melhor amanhã. Eu quero que o Espírito Santo amanhã entre dentro de mim e diga: eis uma filha, eis um filho de Deus aí. Por quê? Porque ele está se esforçando para fazer a minha vontade e não a vontade dele. Peraí, tem algo para me fazer? Não, mas eu vou fazer a vontade de Deus primeiro. Senhor, eu estou cheio de serviço hoje. Peraí, mas eu vou me ajoelhar antes de pegar celular e colocar para fazer a vontade de Deus no primeiro horário da manhã. Glória a Deus. No primeiro horário que eu acordar, o Senhor vai olhar e ele vai pegar o celular. Ele vai fazer outras coisas. Não, ele se ajoelhou, ele agradeceu pelo menos pelo dia. Não é quantas horas nós ficamos ajoelhados, não é sobre isso. Não é sobre isso, é você se ajoelhar e fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Em 1 João 2,17. Aleluia. Tem que ir abrindo, quem não quiser pode só ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. 1 João 2,17 vai dizer assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando ele diz para sempre, é de eternidade que está falando. Tudo passa, meus irmãos, tudo passa. Escute o que eu vou dizer, tudo isso aqui vai passar. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Ela não vai passar. Tudo vai se cumprir que está aqui, querendo nós ou não, querendo o governo ou não, tudo vai se cumprir. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Aqui diz mais uma vez: a vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Porque quando nós nascemos com um chamado e um propósito, que é fazer a vontade de Deus. Jesus desceu lá dos céus e veio fazer a vontade do Senhor, do seu Pai. E ele poderia não querer, mas ele veio, pagou outro preço por mim, por você naquela cruz, derramou sangue puro por mim, por você, para fazer a vontade do Pai. Aí ele disse: agora eu vou, mas vou deixar um consolador para vocês continuarem fazendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, está todos os dias ali clamando pela nossa presença. Nós temos a presença dele, mas ele quer a nossa presença. Ele está clamando todos os dias ali para que nós possamos alimentar ele com o nosso bom dia, com o nosso devocional, todos os dias. Mas para isso acontecer, para tudo isso acontecer, tem que haver uma transformação dentro de nós, da nossa mente. Você tem que transformar a sua mente para a mente de Cristo. Sabe, meus irmãos, quando Saul começou a não fazer a vontade do Senhor, quando ele desobedeceu, a sua mente ela começou a ser transformada. Ela começou a virar a chave para o mundo. Ele começou a virar a chave para as vontades dele, os desejos dele. Então a mente dele foi cauterizada para o mundo novamente. Quando nós saímos da presença do Senhor, a nossa mente automaticamente ela vira novamente para o mundo. Por quê? Porque ela não está firmada em Cristo. O nosso coração não está em Cristo. Em Romanos 12, 2. Aleluia. Romanos 2, 12. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo ele está aqui. Aleluia, ele está aqui. E ele deseja todos os dias, a nossa presença. E olha como é interessante, porque ele deseja que nós, um relacionamento conosco. Olha como nós somos especiais. Olha como a gente
gente é especial para Jesus. Olha como Ele nos ama. Que Ele quer um relacionamento. Um relacionamento. 12:2. Aleluia. Que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita vontade de Deus? É nós estarmos no caminho dele. É nós fazermos a vontade dele. Porque o Senhor tem um hino que diz assim, que a alegria do Senhor estará completa, acho que é João 15, se eu não me engano, que a alegria do Senhor estará completa quando nós estivermos com Ele. Que coisa mais linda, gente. Quando nós estivermos com Cristo, eu e você na glória, Ele diz que a alegria dele será completa. Que amor é esse? Ele depende de mim e de você? Não. Ele depende da sua oração? Não. Nós dependemos dele. Nós dependemos de nos santificarmos, de nos ajoelharmos, de buscarmos a presença dele, porque nós dependemos dele. Entregar as nossas vontades a ele. Diz, Senhor, eu entrego as minhas vontades a ti. Saul não entregou as vontades dele ao Senhor, mas ele fez as suas vontades. Ele viveu a vontade dele, ele viveu a vida dele. Mas não é assim. Quem é cristão não é assim. Nós vivemos a vontade do Senhor, nós vivemos Cristo, nós vivemos o que o Senhor quer que nós vivamos nessa terra. Aleluia. Aleluia. Saul estava aprisionado. Em 1 Coríntios 3,16 vai dizer que onde está o Espírito, há liberdade. Saul estava aprisionado, porque o Espírito tinha se retirado dele. Porque onde há o Espírito, há liberdade. Se eu e você temos o Espírito Santo, nós somos livres nele. Nós somos libertos nele. Agora, se o meu coração não está em Deus, se eu estou fazendo as minhas vontades, eu estou aprisionado. Não estou preso literalmente, mas estou preso no mundo. Estou preso nas minhas vontades, nos meus desejos. E é tão triste ver um homem que tinha um coração de Deus e deixou-se levar para as suas vontades e fazer o que não devia. Porque, irmãos, a desobediência, elas nos leva a cair. Como é que nós caímos? Desobedecendo e fazendo a nossa vontade. O que nos faz cair? Não é o demônio, não é nada, é as nossas vontades. Aí sim o inimigo se aproveita, porque nós fizemos a nossa vontade e desobedecemos. Não é o diabo. O diabo espera a oportunidade das tuas atitudes. Eu volto a dizer, nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, meu irmão. Não é o diabo, não é Deus, é nós que somos responsáveis. Aí nós damos liberdade para o inimigo agir. O inimigo só está só na espreita, esperando o momento certo para atacar. Eu e você. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão para atacar. Eu e você. Mas o Espírito Santo nessa noite, está aqui para dizer que Ele está aqui. Ele está aqui. Ei, filho, eu ainda estou aqui. Ei, filha, eu ainda estou aqui. Ei, eu ainda estou aqui. Aleluia. 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 Davi, ao contrário de Saul, se tornou segundo o coração de Deus. O que ele fez? Saul fez tudo errado. Saul fez as suas vontades, Saul desobedeceu. Michele, isso é quem quer perder o Espírito Santo. Quem quer perder o Espírito Santo, a presença do Senhor, faça como Saul. Faça as suas vontades. Desobedeça. É simples assim e fácil. Difícil é permanecer na presença de Deus. Dizer que é fácil? Não é. Mas há um caminho da vida para permanecer. Nós falamos assim porque é fácil. Não, mas há um caminho. Há um caminho. Davi era segundo o coração de Deus. Aleluia. Mas Davi, enfim, depois de Saul, se tornou rei porque ele já foi ungido. Saul não aceitou. Saul começou a ter inveja de Davi, porque ele não aceitou que tirasse o reinado
Davi, uma estatura pequena. Já Saul era um rei forte, valente, bonito, uma estatura de rei. Quando foram escolher Davi, quem era Davi? Foram escolher os outros irmãos? Não. O Senhor disse, não é esse, não é esse. Vários irmãos de postura bonita, né, de presença, alto, mas não era. Cadê Davi? Está lá apacentando minhas ovelhas, as ovelhas, matando o leão e o urso, sendo preparado. Nós devemos ser como Davi nessa noite. Não faça como Saul. Essa noite é um alerta para nós. Não faça como Saul. Seja como Davi. Errou. Pecou. Mas tinha um coração arrependido, ensinável. Tinha um coração aberto. Qualquer um talvez chegasse e falasse, Davi, que está errado. É verdade. Eu errei mesmo. Não fingia que estava tudo bem. Como Saul fingiu que estava tudo bem e chegou à sua morte. Morte espiritual e depois morte física. Saul já estava morto, meus irmãos. A espada não foi nada. Saul já estava morto espiritualmente. Porque morrer para esse mundo não tem problema, você indo para a glória. Agora, morrer espiritualmente, meus irmãos, é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Porque para esse espírito voltar e para ressuscitar isso dentro de você, basta você querer. O Senhor bate a porta. Talvez muitos de vocês, ou eu como eu, já falhei, já saí dos caminhos do Senhor, voltei, porque eu quis. O Senhor bateu, o Senhor estava batendo. Talvez bateu a porta de Saul, mas Saul rejeitou. Saul não quis. Mas Davi foi diferente. Davi foi segundo o coração de Deus. Nossa! Mas como que Davi foi segundo o coração de Deus? Olha o tanto que ele errou. Até o pastor falou, nós no Mevan Academy. Gente, for analisar, Davi errou mais do que Saul. Mas ele se arrependeu. A diferença linda e grande de um cristão que é amado e abençoado, a diferença é se arrepender. Não é fingir que está tudo bem. Agora tem uma música da Juliane Souza, né? Que diz que não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta fingir que está tudo bem, porque Deus sabe te conhece, ei. Deus sabe nos conhece, meus irmãos. Não finja para Deus que está tudo bem, quando não está. Se ajoelhe e diz, ei, está tudo errado, Senhor, eu sei que está tudo errado. Saul não fez isso, tinha oportunidade, mas não quis. Aleluia, mas não quis. Mas Davi, que era segundo o coração de Deus, se arrependeu. Um se arrependia, o outro fingia. Aleluia. E nessa noite, a pergunta é, como agradar o Espírito Santo? Como ser como Davi, ou talvez tantos outros homens da Bíblia, estou citando hoje Davi. Como agradar o Senhor, como fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, primeiramente, acreditar que o nosso Deus é teu Pai, ter Ele como Pai, como teu Pai, como aquele que perdoa os seus pecados, aquele que diz, ei filho, ei, eu tenho um Pai, e Ele está aqui. Segundo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que o Senhor nos deixou como mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente fala da presença do Senhor, do Espírito Santo, a gente tem deixado muitas vezes o Espírito Santo em segundo plano. Como nós temos tratado o Espírito Santo em segundo plano, talvez temos colocado um filho, uma mãe, um pai, um esposo, antes dele. E ele quer ser prioridade. Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. E o que nós temos feito para agradar o Senhor? O que nós temos feito para manter essa chama acesa, o Espírito Santo aceso dentro de nós? Temos feito como Davi, se arrependido? Talvez caído no meio do caminho, mas se arrependido? Que está tudo certo, meus irmãos. Não é que está tudo certo, nós temos que manter essa chama acesa. Eu sei que nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Porque nós não falamos de perfeição, porque perfeito é só o nosso Jesus. É só o nosso Deus. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que zelar as coisas dele, ou a que ele me confiou. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu quero o Espírito Santo, se eu não zelo por aquilo
que Ele me deu. Ou eu não zelo pelas coisas de Deus. Eu não estou dizendo, meus irmãos, tu está todo dia na igreja. Eu não estou dizendo tu ser um religioso, mas tu ser um cristão verdadeiro. Porque o Senhor diz assim, ó, que nos últimos dias Ele procuraria os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Sabe, meus irmãos, a gente fala sobre o tempo. O Senhor não fala sobre, não está dizendo tempo, o quanto tempo, mas é o quanto tempo tu está tirando para Deus. Todos os dias tu está no seu trabalho, o que você está fazendo? O que você está nutrindo o teu espírito? Com o que você está nutrindo o teu espírito? E nessa noite eu queria ler aqui em Gálatas 5:22, que ele vai falar sobre os frutos do Espírito. E antes disso eu queria finalizar com Saul e Davi, que eu decidi trazer como um alerta nesses dias, porque foi falado tantas palavras lindas que foram ministradas aqui, aos domingos é ministrado, o pastor tem falado muito, né, sobre a gente manter essa chama viva, sobre nós mantermos a presença do Senhor, porque, meus irmãos, um dia o Senhor vai voltar. Talvez seja agora, talvez seja daqui a pouco, talvez seja amanhã. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, irá com Ele. E não haverá mais essa presença aqui, nessa terra. O Espírito de Deus será levado junto com os justos que não desistiram, que foram até o fim, que será eu e você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós conseguimos. Mas quem ficar aqui não terá essa presença. Então que nós possamos não fazer como Saul, é fazer como Davi. Ter um coração, voltar a Deus, se arrepender, fazer com que que essa presença não saia de dentro de nós, porque o Espírito de Deus ainda está aqui. Aleluia. Eu queria ler, aleluia, mais alguma coisa aqui para vocês, que eu anotei, porque nós somos escolhidos do Senhor. Não queira ser rejeitado. Não queira ser rejeitado pelo Espírito de Deus. Não queira que essa presença saia de dentro de você. Filho e filha. Aleluia. Filho e filha. Aleluia. Espírito Santo, Tu é lindo, Tu é digno, Senhor. E eu vou ler ali em Gálatas 5:22, para não perdermos muito tempo, que já está quase na hora de eu encerrar, e passa muito rápido, né, meus irmãos, aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Gálatas 5:22. E como que eu vou nutrir esse Espírito? Como que eu vou manter esse Espírito? E eu vou mostrar para vocês todos esses frutos do Espírito que nós temos que ter. Que não é fácil, não. Mas quando o Espírito de Deus está em nós, nós refletimos aquilo a quem nós servimos. Nós devemos refletir, meus irmãos, aí fora quem nós servimos. No seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus pais. Por mais, meus irmãos, que não mereçam. Às vezes nós também não merecíamos o amor de Jesus. Aí nós dizemos, mas não merece. Olha o que Ele me fez. Não é sobre o que Ele te fez, é sobre o que você tem para dar para aquela pessoa. Se nós formos analisarmos as pessoas que fazem para nós, quem nós amaríamos? Quem nós amaríamos? Mas é isso mesmo, o amor é isso. O amor é isso, é recíproco. Eu vou amar o Tiago porque o Tiago me ama. Não, eu vou amar o Tiago porque Jesus me amou primeiro. Porque Cristo me amou primeiro. E o Senhor amava Saul. O Senhor amava Davi. Da mesma intensidade, né, irmão David? Da mesma intensidade. E você acha que o Senhor deixou de amar Saul? Não. Nem por um segundo. Nem por um minuto. Ele amou os dois intensamente. Mas Saul era responsável pelo que ele fazia. Saul era responsável pelo que ele fazia, assim como Davi. E os fins foram diferentes. Por quê? Porque as atitudes foram diferentes. Meus irmãos, o meu fim e o seu fim depende de mim e de você. Saul teve um fim trágico porque ele quis.
porque ele escolheu. Não porque o Espírito Santo quis se retirar dele, mas porque Saul não agradava mais o Senhor. E a presença dele foi retirada, a presença do Espírito Santo se retirou. E nós vamos ler então Gálatas 5:22, que vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos em espírito, e os que, contra essas coisas não há lei, 23, o 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha isso, meus irmãos. Se eu tenho fé, se eu tenho todos esses frutos, talvez alguns, mas alguns desses eu tenho que ter. Não tenho todos, mas alguns desses eu tenho que ter. Eu matei a minha carne, eu estou matando, eu estou crucificando as minhas vontades e as minhas paixões. E Saul não fez isso. Saul alimentou a sua vontade. Saul alimentou as suas vontades e desobedeceu. E aqui diz que nós crucificamos as nossas vontades, nós matamos ela, assim como nosso Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, com o nosso pecado em cima dele. E aqui diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, olha só, se o Espírito está dentro de mim e de você, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que Saul fez? Invejou. Saul invejou porque Davi ia tomar o seu lugar. E quantos de nós, talvez numa inocência boba, invejamos o cargo, o ministério de alguém? Ah, mas porque ele é isso, mas porque é aquilo. Não, porque a gente vê hoje em dia serviços na igreja, não ministérios, não chamados. E não é um serviço, meu irmão. A igreja, ela não é uma empresa. Ela não é. Nós somos chamados para servir. Assim como muitos já serviram, talvez, no exército da pátria, por amor ao nosso Brasil, muitos vão lá, se alistam. E nós, por amor a Cristo, nos alistamos nesse exército de Deus. Nós nos alistamos, se nós estamos aqui, meu irmão, é porque nós queremos ser desse exército de Cristo. Nós não somos pagos, nós fizemos por honra e glória. Nós não somos pagos porque nós fizemos por honra e glória ao Senhor, para honrar o nome de Jesus. Irmão, se você veio a esse mundo achando que você vai ter a sua glória, ou enfim, ou achar que vão te reconhecer, eu tenho um recado para dar. Nós vamos ser judiados, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser difamados muitas vezes, mas há um justificador, alguém que justifica por nós. Quando alguém vem falar de você, não se justifica, porque quem nos justifica é o Senhor. Muitas vezes a gente quer debater, né? Não adianta. Tem pessoas que não dá para a gente debater. Tem pessoas que não vão entender. Só o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa a isso. E nessa noite o Senhor diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então não espere nada de ninguém, meus irmãos, mas espere dele. Espere de Cristo. A sua esposa vai te decepcionar, talvez. O seu filho vai te decepcionar. Irmãos, até pode ser que te abandone. Mas há um que não te abandona. O Espírito de Deus. Ele não te abandona. A não ser que você queira. A não ser que você dê as costas para ele. Aí sim. A não ser que você faça as suas vontades. E não se arrependa. O que nós temos feito para agradar ao Senhor nessa noite? Nós temos buscado esses frutos do Espírito? Nós temos buscado a presença do Senhor? O que nós temos feito? Irmãos, há um caminho, há uma certeza que está aqui. Há um direcionamento que está aqui. Se nessa noite o Espírito do Senhor falou contigo, se nessa noite
Espírito de Deus, de alguma forma, falou através dessa palavra. Analise as palavras. Chegue em casa, se você tem uma Bíblia, leia. Leia 1 Samuel, a história de Davi, a história de Saul. E analise-se a si mesmo. O que nós temos feito para o Espírito Santo? Ele já fez naquela cruz. Ele já fez. O Espírito Santo está todos os dias ali, nos chamando para um relacionamento. Nos chamando para um avivamento. Porque primeiro nós vamos avivar-nos aqui dentro, para depois sermos o coletivo. Talvez o Senhor não fez, porque precisa muitos de nós, reconhecermos ainda, ou nos arrependermos das coisas que estamos fazendo. Porque, meus irmãos, é fácil fingir, como eu falei no começo, que está tudo bem. Para nós mesmos, é fácil fingir, mas para o Senhor não. Para o Senhor não. E que o Senhor nessa noite possa falar mais ao seu coração. E eu queria encerrar aqui em João 6,38. João 6,38, aleluia. Aleluia. Magnificado seja o teu nome, Jesus. João 6,38. Tu és santo, Jesus. Que Jesus, o nosso Jesus, que desceu dos céus, e ele disse em João 6,38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Esse foi o nosso Jesus, que desceu do céu para fazer a vontade de Deus, ao qual o enviou. E quem Jesus enviou? Eu e você. Deus enviou o Filho enviou a nós. E agora nós fizemos a vontade do Pai. Nós não temos mais escolha, meus irmãos. Não temos mais escolha. E eu volto a dizer, não há mais tempo para fingir que está tudo bem. Se não está tudo bem, fala. Chama alguém, fala para o Senhor. Se tu não está conseguindo lidar com essas lutas, ou com o seu pecado, ou com as suas falhas, chame Deus. Chame o Senhor. Chame alguém, chame o pastor e diga: ei, não está tudo bem. Eu estou fingindo, mas não está. Melhor do que continuar como Saul, fingindo que estava tudo bem. E o final dele foi a morte espiritual. Se coloque de pé nessa noite, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Assim como Davi foi segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Ele não desistiu de lutar